Pessoal, retomo a nossa última parte da aula de hoje, a aula do dia 27, primeira aula, videoaula teórica. Eu fiz algumas considerações na parte anterior, na segunda parte, onde eu, digamos assim, eu tentei mostrar para vocês que a motivação que agora inspira o curso, ela, enfim, no fundo, ela tem praticamente 2000 anos, né? É bom poder falar assim, né? Historicamente, 2000 anos e poder estar agora comentando de novo um tema que, né, causou um impacto intelectual tão grande e que traçou, digamos assim, uma via bem segura para aquilo que passou a ser considerado, né, prosa literária, prosa de ficção, enfim, contrário a outras prosas não ficcionais, que existem, tá? O problema, né, enfim, que existem, você pode discutir muito isso, né? Mas há quem defenda que existe prosa não ficcional, né? Sei lá, uma receita médica. Mas isso não é o caso, não é a nossa discussão. Nós estamos falando de duas tradições. Aqui o Luciano está falando de duas tradições da filosofia e a historiografia, que são importantes para, né, para essa consolidação da prosa enquanto uma prática de escrita bastante divulgada no mundo greco-romano, que encontra nele um divisor de águas. Então, eu falei no final, né, o Luciano vai imitar Homero, né, ele contextualiza, ele diz, olha, eu estou pensando justamente aqui, e obviamente que ele está colocando no texto aquilo que já era alguma coisa conhecida no universo grego naquela altura, né, século II depois de Cristo, que é a composição da Odisseia, especialmente nos livros que tratam do relato de Odisseu, né, da viagem de Odisseu, das aventuras de Odisseu, depois de ter partido de Troia, né, de Ílio, né, Ilíada, Ílio em grego, Troia, enfim. Aqui está a edição que a gente está usando, né, a edição da Odisseia, do Trajano. Eu estou colocando aqui, na verdade eu preciso ir para a primeira página. Eu estou colocando aqui alguns trechos, porque, enfim, de alguma maneira eu preciso agora passar para vocês, agora sim, passar para vocês o que a gente pode depurar, o que eu posso depurar propriamente dessa intuição colocada nas duas primeiras partes pela obra Narrativas Verdadeiras do Luciano de Samosata, né? Daquele material daqueles argumentos que eu apresentei, vai ficar bem claro, quer dizer, ou seja, no momento em que a prosa iniciar, ela precisa reconhecer que o seu surgimento tem uma dívida impagável com a poesia homérica, com a épica homérica. O fato de localizar é para nós, digamos assim, bastante importante, já que vai dar para a gente agora, 2000 anos depois de que o Luciano escreveu, vai dar para a gente agora compreender o que ele está falando, o que ele está defendendo, né? Por que ele atribui que a origem da prosa que ele pratica tem nos livros 6 a 13, na visita de Odisseu à corte dos Feácios, né, tem propriamente, digamos assim, a sua fonte primitiva, a sua fonte determinante. E o que significa isso? Né? O que significa aquela liberdade para efabular? Né? Isso é uma expressão muito importante. Né? Quer dizer, ele quer liberdade, né, para o uso da fantasia, para que a fantasia se torne o subsídio teórico de construção de sentido e significado da sua prosa. Então, ao localizar na Odisseia esse tema, o que é mais relevante agora é a gente fazer uma espécie de, né, genealogia desse argumento e buscar na sua fonte os traços fundamentais. E é isso que eu vou fazer. Né? Eu vou, né, aceitar o desafio do Luciano para voltar na Ilíada, para voltar na Odisseia, né?
e tentar, né, compreender esses traços fundamentais. O meu objetivo aqui, então, continua sendo aquele, né? Eu quero compreender, né, em que medida, para assumir essa prosa cujo sentido e significado, né, das palavras, né, dos enunciados que compõem essa prosa, de certa maneira, na sua produção de sentido e significado, eles têm como fundamento uma liberdade ficcional, né? E o que é, propriamente, que dá, né, o que fundamenta, né, propriamente, esse tipo de discurso ficcional? E a minha aposta é o conceito de mentira, o termo mentira, né? O termo mentira é tão produtivo, né, que ele vai, de certa maneira, aparecer aqui, né, no contexto da Odisseia, e nós vamos, obviamente... Na verdade, né, a personagem Odisseu carrega consigo já essa característica, e eu vou discutir com vocês o canto 11. Basicamente, eu vou passar pelo canto 8, o canto 9 e o canto 11. Né, não vai dar tempo de fazer, talvez na próxima aula, quando eu termino, para a gente preparar o terreno para discutir. Aí eu vou ler com vocês, trecho a trecho, um pouco mais pormenorizadamente, o canto 14, né, que é o que vocês têm lá. Então eu já estou, se vocês conseguirem, né, infelizmente a filosofia não se faz, pessoal, de xerox. Deixa o professor me dar o material todo. Não dá, tá? Não dá, isso não existe. Isso não existe. Faz parte também uma certa iniciativa de pesquisa, um certo interesse de vocês de procurarem também, né, respaldo na literatura que vocês conseguirem, porventura, né, localizar e descobrir na internet, com certa responsabilidade, porque não vale qualquer coisa que aparece na internet, né, pelo contrário. Mas a internet pode ser, sim, um instrumento, um instrumento hoje, né, enfim, imprescindível. Eu gostaria de situar vocês, bem, a Odisseia, enfim, até o canto 4, né, o nome de Odisseu praticamente nem aparece, né, aparece lá a corte Ítaca, né, de onde Odisseu é rei, e aparece né, Telêmaco, né, procurando pelo pai, né, que não volta. 10 anos depois, né, a guerra foi 9 anos, no 10º ano os guerreiros então começam a voltar cada um para sua casa, né, e aí, né, 10 anos depois o Odisseu ainda não está lá, né? Então passaram-se 20 anos, né, e os pretendentes querem casar com a esposa de Odisseu, que está lá, né, tecendo uma mortalha para esperar o corpo do morto, então enterrá-lo e poder casar de novo. Penélope. Enfim. E o filho, que quer ser maduro, quer ser alguém, né, com estatura, a estatura política e social do pai, né, é um menino mimado que tem lá suas dificuldades de enfrentar os pretendentes que estão na corte, né, e querem a todo custo casar com Penélope, se tornando então um novo rei de Ítaca. Bem, Odisseu não está morto, né? E ele vai aparecer, vai ser descoberto, né, que ele está numa ilha, a ilha de Ogígia, né, que está com a Calipso, bela deusa. Lá ele ficou com ela 7 anos, ela não quer deixá-lo, até que Atena, né, que é protetora de Odisseu, fala. Atena, ela pede para Zeus, deixa o cara voltar para casa, não dá mais, deixa ele, né, o retorno de Odisseu, né, para o domínio dos humanos propriamente, porque até agora ele só, né, peregrinando no mar por tantos anos, ele só ficou com deuses, né, e só tem histórias de seres divinos extraordinários, né, suprassensíveis para contar. Então Odisseu aparece no livro, né, no livro 6, um episódio importante aqui. Então beleza, você pode voltar, Calipso vai deixá-lo embora, e ele vai primeiro parar na terra dos Feácios, né? Então ele é achado pela filha do rei, levado para a corte. Você tem a lei do bom hóspede, né? Você tem que acatar as pessoas e tal. E aqui nós estamos num contexto em que Odisseu está propriamente já sentado à mesa do rei, com a rainha, e com os confrades, e Alcino, né, é o nome do rei, né? Né, grande, grande, grandioso, enfim, na língua árabe, e Nu é de inteligência grande, assim, todo mundo discute isso, né? Alkino seria o nome de o meu personagem que representa uma grandeza de inteligência, né? Mas o que interessa aqui, né,
Aqui eu tô só mostrando o início do canto, tá, pessoal? Me interessa o final do canto. Por que me interessa o final do canto? Porque o que acontece mais ou menos no final do canto 8? Eles estão todos sentados na mesa para comer, tal, então de boa praxe, né, trazer um poeta, né, para cantar à mesa com todos os hóspedes e principalmente para, digamos assim, apresentar ao hóspede, Odisseu, né, as honrarias da casa. Então eles chamam Demódoco, que é um poeta da Feácio, né, da corte de Alcino, e ele começa a cantar. O que ele canta? Né? Ele canta, né, o final da guerra de Troia. Ele canta o canto que Homero cantou na Ilíada. Tá? Então, ou seja, uma parte... Então, os aedos aqui, ó, né, são dignos de louvor e de honra, essa é a palavra do Odisseu, né? É muito importante esse contexto poético, tá? Da linguagem poética, eu quero frisá-lo aqui, né? Essa convocação dessa deusa, a musa, né, que não tem nada a ver com inspiradora, tá bom? Ela é quem ensina, né, a arte do canto, né, como uma transfiguração da memória. Por quê? Porque ela toma aquilo que é etéreo, né, aquilo que é eterno, imperecível, né, ela torna isso que é eterno, imperecível, ela torna isso algo temporal. A memória que a musa faculta ao poeta é a reivindicação, né, de que o temporal capte o eterno, né, de que o perecível consiga entrar no âmbito do duradouro. E ele quer cantar os feitos dos gregos contra Troia e canta, inclusive, a sina de Odisseu. Então, ele canta e nesse trecho final do 8, o Odisseu começa a chorar, fica muito emocionado, ele ainda não falou quem ele é, né? Nós vamos falar, agora vai falar sobre isso no final do 8, né? O Odisseu fica muito emocionado, né? E aí ele fala, para eu saber se você realmente é querido pelas musas e, portanto, é um poeta, porque a musa é quem confere ao humano o dom de temporalmente falar do eterno. Essa é a capacidade mnemônica, né, do canto. O canto grava aquilo que de outra maneira se esfacelaria, né, acabaria, a gente não recordaria, se esqueceria. Né? Daí essa personagem tão importante que vincula a atividade do poeta a uma atividade divina, né, de eternizar. Tá? Então, esse é o contexto, né? Tem que ficar muito claro esse contexto em que surge o tema que nos interessa. O Odisseu pergunta, né? Então eu quero ver, então, né, se você realmente... Você não estava lá em Troia, né? Eu quero ver se você foi mesmo instruído pelas musas, né? Canta o dolo, e ninguém sabe que é o Odisseu que está ali. Canta o dolo que Odisseu introduziu na Acrópole, né? Em Troia, que é o cavalo, né? O cavalo de Troia, o presente de grego, né? E aí o Demódoco pega e canta. E isso faz o Odisseu chorar ainda mais, né? Esse é o final do canto 8, né? Então o Odisseu fica muito sensibilizado e o Alcino vê que ele está chorando, vê que ele está muito emocionado com o canto de Demódoco, com a poesia, né? Vê que ele tá... Então ele não é poeta, o Odisseu não é poeta. Isso tem que ficar muito claro. Ele vai ser comparado a um poeta, mas ele não é poeta. Ele é contador de histórias, tá? Essa é uma característica que eu vou falar daqui a pouco. Aí o Alcino fala, peraí, quem é você? Eu quero que você faça um relato, né? Seja sincero, né, e me diga, sem usar de astúcias, né? Sem usar de ardil, sem usar de artifício. E esse é um problema, porque vocês, né, vão ver que o próprio Odisseu, ao falar quem ele é, ao, entre aspas, revelar sua identidade, ele não revela sua identidade, né? Ele revela só o seu nome.
a sua identidade, esse é um problema muito importante, a questão da identidade de Odisseu. É que, ao mesmo tempo que para ele voltar para casa, ele precisa a todo momento se ocultar, para que não descubram quem ele é. Porque, enfim, o tema é: se descobrir a sua identidade, supostamente Odisseu vai perder aquilo que o configura enquanto uma personagem, que é a característica de ser ardiloso, de enganar. Então, se ele revela alguma coisa, se ele é sincero sobre falar quem ele é, ele deixa de ser aquilo que lhe caracteriza como personagem. A ideia de ser polimetes, né? Multi astuto. Ele vai falar isso dele próprio, né? Esse é um tema bastante importante, bastante divulgado e pesquisado na posteridade, né? A questão da metis, que não é uma característica de Odisseu, uma característica divina, de engano, capacidade de enganar. Nós vamos ver tudo isso no Platão, né? Enganar a astúcia, né, como sendo uma forma de conceber, né, a virtude da artificialidade, tá? Então, quanto mais artificial se é, principalmente do ponto de vista discursivo, das ações que ele é capaz... Porque o Odisseu está sempre narrando o que já aconteceu, tá? Aqui não é o poeta que está narrando, é ele que vai falar sobre a própria vida dele. E é isso que é curioso, né? Porque ele vai começar a contar uma história, ele vai fazer uma diégesis, né? Ele vai relatar justamente aquilo que nós havíamos discutido nas partes anteriores, né? Ele vai fazer um discurso que relata o que aconteceu com ele, acontecimentos. Então, o Alcino pede para ele não falar quem ele é, ser sincero, né, e não usar de astúcia, né? Isso é bem sintomático, né? E ele repisa esse tema, né? Ser minucioso e franco em teu relato, né? E aí começa o canto 9. Né? E o canto 9, vocês já podem ver aqui, ó, a tradução plurissolerte, né? É que pluri, ou polimetes, como está em grego aqui, ó, plurissolerte ou pluriardiloso, né? Poliastucioso, é aquilo que propriamente, né, define Odisseu desde o primeiro canto, a primeira frase da Odisseia, né, adjetiva Odisseu como polimetes, né? Politropos, polimecan, que são outras formas de dizer que ele é astucioso, né? Que ele é um herói trapaceiro. É isso que, capaz, a sua figura encarna o engano, né? Isso é muito sintomático, né? Porque, veja, né? Alcino pede, então, para ele relatar quem ele é. Né? Relate quem você é. Né? De onde, quem são seus pais. Então, o canto 9, né, vai ser muito... Né, ele pouco vai falar, são só essas frases, né? Ele vai dizer: eu sou o Odisseu, e as muitas artimanhas, e aí o termo que aparece aqui é doloisin, que vem da palavra dolo, tá? Fora a parte que dolo hoje, né, foi incorporado por um certo vocabulário jurídico, né, nós temos que entender que dolo, né, não é uma ação consciente que causa dano em alguém. Não é isso, tá? Significa... dolo significa fraude, tá? Fraude. É isso, né? É você ser capaz, então, né, de induzir alguém a algum prejuízo por meio de artifícios. Então, ele diz: eu sou Laércio. Então, ele responde: então, quer saber minha identidade? Eu sou Laércio. E o meu nome, Lertida, Odisseu, filho de Laércio, é reconhecido porque eu sou capaz de muitas artimanhas, capaz de muitas fraudes e trapaças. Eu sou capaz sempre de enganar. E aqui, pessoal, tem um paradoxo, né? Pelo menos para nós. É um paradoxo que é muito conhecido também em filosofia como o paradoxo do cretense, né? Então, um grego afirma o seguinte: todos os gregos mentem. Né? Essa afirmação, dita por um grego, não pode ser, então, uma verdade, entende?
Então, ela é um paradoxo porque ela pretende dizer uma verdade, mas ao assumir que quem diz é mentiroso, essa frase não pode ser verdade. Aqui tem um problema, que é dessa ordem. Odisseu revela quem ele é, e a sua característica é também revelada como aquele que engana. Né? O seu nome, o seu kleos, a sua glória, se vocês quiserem. Aí está renome. Né? Kleos é um signo importante, distintivo desse universo heróico aqui de Homero. Tá? Kleos, glória, né? Honra. A minha honra, a minha glória está no dolo. Né? No dolo. Eu sou alguém que trapaceia. Né? Sou artificioso, engenhoso, tal como Dom Quixote, tá? Eu sou engenhoso, no sentido de apto a truques. E por que isso aqui é complicado? Porque quando você revela a sua identidade, ao mesmo tempo, você diz que aquilo que você está revelando é revelado por alguém que sempre engana. Isto, de certa maneira, é um modo de compreender o que vai acontecer lá no 11, no canto 11. Né? Quando o Alcino vai vincular, depois de escutar entre os cantos 9 e a metade do 11, os relatos de Odisseu, né? Porque aí ele não relata quem ele é, ele relata como é que ele chegou à terra dos Feácios. Né? O que aconteceu com ele antes, depois de ter saído de Ítaca, o que aconteceu até ele chegar aos Feácios. Então é isso que as pessoas querem escutar na sala de jantar. E ele relata muito bem. E o Alcino vai dizer, você relata, conta uma história, narra, símile a um poeta. Então, aproximando os relatos, forma prosaica da linguagem, né? A poesia, forma métrica. Claro que aqui ele está falando em forma métrica. Só que a ideia que vai surgir aí é a ideia de narrativa. A narrativa é que vai, da poesia, lançar a ponte para a gente criar aquela linguagem próxima do cotidiano e que prescinde de métrica, mas que traz consigo elementos poéticos fundamentais. Né? Nem toda arte poética precisa ser metrificada. Né? Quer dizer, os gregos sabiam disso, só que eles não sabiam nomear. Era uma coisa muito nova que estava acontecendo naquela época. Eu falo novamente aqui, recordando que isso está claro no texto do Aristóteles, né? Quando ele reflete sobre esse assunto, na poética, principalmente. Né? Eu sou uma figura trapaceira, né? Capaz de fraude, de dolo. Né? Isso é o que está como condição para ele, logo em seguida, já no verso 36, 37, dizer que vai então narrar, né? Enepo. Ele vai narrar, né, a sua pluridor, né, a sua magna, grande dor da volta, terminada a batalha em Troia, e que Zeus impinge, né, essa dor a ele, né, o faz sofrer por vontade própria. E ele só cabe a ele aceitar. Né? E aí ele começa. De Ilion, de Troia, né, o nome grego, Ilion, o vento me soprou até Ismaro. Bem, aí ele começa a fazer justamente aquilo que Luciano falou que iria fazer, copiando Homero. Né? Então ele começa. Uma dessas narrativas, por que eu quero acentuar apenas uma? Né? É porque uma dessas narrativas vai falar quem é Odisseu. E o quão paradoxal é a revelação da identidade de Odisseu, né? Ele vai revelar quem ele é, a sua identidade, dizendo o seu nome. Mas ele revela a sua identidade o caracterizando o seu nome como aquele que engana. Então, veja, se você escuta de uma pessoa, olha, eu sou a pessoa X e minha habilidade é enganar. Como é que você trata alguém que está revelando alguma coisa e diz que, ao revelar, o que subsidia o seu discurso é sempre uma arte de fingir, fraudar, trapacear? Como é que isso gera? Né? Como é que você pode confiar que alguém está dizendo, me permitam dizer, a verdade sobre quem é, sendo que a sua principal característica é alguma coisa que oculta a verdade? Eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas esse trecho aqui,
né, ele é bem objetivo. Quando você vai falar sobre você mesmo, né, seja transparente, ou seja, seja sincero. Não, transparente aqui significa não se valha de artifícios. E alguém diz, não, para você entender quem eu sou, você tem que entender que eu sou o as do ardil, né? Eu sou o melhor, né? Eu sou o Pelé das artimanhas. E bem, por que isso... Então conta quem é você. Então, ele vai contar, e um dos episódios que me interessa é quando ele está na ilha do Ciclopes, né? E de novo o Ciclope pergunta alienígenas, é uma forma de traduzir a palavra alienígena, é porque, né, alienígena é aquele que é estrangeiro, fora daqui, né? É melhor traduzir por estrangeiro. Alienígena, eu acho que o Trajano pesou demais, né? Aí ele vai visitar o Ciclope, né? E o Ciclope não é boa gente, não tem lei de hospedeiro, ele não tem aquela respeito ao hóspede, não, que é prezado. Ele fala, que respeito o quê? Eu sou tão forte quanto a Zeus, não vou respeitar ninguém. E começa a comer os companheiros de Odisseu. Odisseu fica pé da vida, obviamente, e vai tramar a vingança dele. E a vingança dele é furar o olho do Ciclope, né? Bem, né, aqui ele diz, ó, né, imploramos a lei de Zeus, que é hospeda bem o hóspede, né? E o Ciclope fala, de jeito algum. Acho que aqui eu já dei um probleminha aqui, né, na imagem. Eu não sei o que aconteceu, só essa que faltava agora, mas eu posso ver aqui, pessoal, me desculpem. Página 265 aqui, eu vou ver na minha edição o que faltou aqui, porque agora que eu percebi que tem um problema aí, né? Mas essa outra página aqui não interessava, né? A que interessa é essa aqui, né? Então, a página 271, né? Esses versos aí. O Ciclope, o de Odisseu, então, né, querendo se vingar, cria uma trama. A trama é a seguinte: para fazer, não podendo encarar de igual para igual o Ciclope, imenso, um gigante de suma força, ele cria uma estratégia, um ardil, uma maquinaria, uma maquinação, uma atividade fantasiosa, né? Maquinação, né, é porque coloca para trabalhar a fantasia. Ele imagina então que ele faz o seguinte truque, né? Pega todo o vinho de que dispõe, dá para o Ciclope, ele bebe, fica bêbado, dorme, né? Ele crava então no olho do Ciclope, né, um pedaço de árvore, né? Então o Ciclope, né, sem enxergar, começa a gritar, obviamente, e faz a pergunta: me diga quem você é, né? E o Odisseu, de novo, né, sabendo que para ser astuto ele não pode revelar nunca a sua identidade, porque se revelar significaria justamente reconhecer a sua inabilidade para se esconder, para enganar, para tramar. Então ele justamente diz para ela: meu nome é Utis, ninguém. Ninguém me chamo, né? Minha mãe, meu pai, meus sócios, não há quem não me chame de Utis, ninguém, né? Meu nome é ninguém, né? Isso tem lá a sua, né, reverberação no texto, porque aí o Ciclope começa a urrar, os outros Ciclopes da ilha vão lá ajudá-lo, e aí tem uma brincadeira em grego, que é os Ciclopes que vão ajudá-lo perguntam: mas se não tem ninguém, por que você está gritando? Ele fala: não, sim, não tem ninguém. Só que em grego não tem ninguém, o ninguém está aqui, né? Então, ou seja, não, a ausência de alguém está aqui. E esse jogo de ninguém, que é o nome dele, para uma ausência, confunde os Ciclopes amigos, e eles vão embora e deixam o Polifemo, que é o Ciclope, lá, né, esquartejando, né, delirando de dor, né? E o Odisseu diz exatamente isso, né? Essa frase é o que me interessa: ri meu coração, pois o meu nome ninguém o enganara, e minha astúcia, né? Então, esse tema é bastante importante, né? Porque realmente coloca em evidência, né,
que Odisseu, o nome, carrega consigo também uma habilidade. Né? Então aquilo que faz o nome de Odisseu ser reconhecido, seja na terra ou no céu, né, entre os deuses, é sua habilidade para o engano. Né? E por isso também ele é muito punido. Né? Muito punido por enganar. Né? Ele é capaz sempre de artifícios. Né? Ele é uma personagem que carrega consigo essa insígnia, né? O artificial, o artificioso. Isso é importante, de novo, como eu disse para vocês, porque que nesse canto 11, né, mais na metade do canto 11, é só para localizar vocês, aqui eu estou nos versos 300, estou mais um pouquinho mais à frente da metade, isso tem 550 versos, ao todo a Odisseia tem uns 16 mil versos, mais ou menos, mas aqui os ouvintes ficam maravilhados com as narrativas de Odisseu. Maravilhados. Né? E eles ficam maravilhados descobrindo o quanto ele é ardiloso. E é isso que eu queria colocar para vocês. Né? Que em nenhum momento vai se duvidar da verdade dos relatos dele, porque todos os relatos são, né, criteriosamente construídos segundo o caráter desse herói, que é um mentiroso. O encanto dominava os ouvintes. Chama atenção essa frase, porque é a primeira pausa do discurso dele, depois ele vai recomeçar. Né? Todo mundo fica admirado com as... E aí vem com os relatos, com a narrativa. E aí vem o trecho que propriamente me interessa, que é o trecho de reconhecimento daquele paradoxo anunciado no início do canto 8, que é a frase do Alcínon, né? Pronunciou assim: herói, Odisseu, não tens ares de fraudador, de um as do embuste, igual a inúmeros que a terra negra nutre, pluridisseminados inventores de mentiras, de pseudea, né? Do que frustra a visão. Né? Os mentirosos frustram ao que vê. Ele, Odisseu, consegue construir relatos que criam um campo visual crível. Por mais incrível que seja acreditar em alguém que se declara mentiroso. E aí vem a frase, que é o que marca essa visibilidade dos relatos de Odisseu. Você tem morfé na sua linguagem. No grego, né, tá? Você tem uma morfé epeon, que significa, né, você tem forma na linguagem, forma na palavra. Né? E em ti sobeja a precisão egrégia. Aí vem a comparação. Aedo pareces, ou seja, um poeta parece você do raconto, ou seja, você parece um poeta enquanto narra. E é a primeira vez que aparece, pelo menos herdada por nós, uma aproximação entre poesia e narrativa. Né? São coisas diferentes, tá bom, pessoal? Porque a narrativa, quando ela se tornar independente, ela vai mostrar que ela pode existir sem métrica. Tá? Enquanto a poesia, para os gregos, não. Né? Essa passagem eu vou pedir mais tempo a vocês, já está passando da hora, para a gente analisá-la com pormenor e também discutir até aqui. Né? Eu vou analisá-la em pormenor na próxima aula, mas acho que a gente já tem material suficiente para discutir, né, algumas coisas na próxima aula, no próximo encontro, desculpa, na próxima terça-feira. Eu espero vocês lá, tá bom? Desejo boas atividades e encerro aqui a terceira aula. Devido ao conteúdo já está extenso demais e a hora, já temos passado aí de mais de 1h30 de aula. Tá bom, pessoal? Até a próxima.